Diogo, o que acha do GGRC? Cara, o GGRC é um fundo meio industrial, meio log, que tem vários contratos atípicos, então isso é interessante, que está passando por um baita de um problema na Covolan, que de fato não é um percentual tão alto do portfólio, mas é uma situação bem complicada. Estão testando contrato atípico, estão testando contratos atípicos em cidade pequena, também é um fato aí. Ah, a gestão está dando uma tentativa de solução, mas é um ativo que tem essa questão para ser resolvida. Normalmente, ativos com questões para ser resolvida em mercados com juros mais altos sofrem mais. E é por isso que eu acho que o GGRC está nesse patamar. Agora, ele é um portfólio, como ele é industrial, o ativo industrial, por exemplo, vamos supor que saia a Covolan. Inclusive, tem uma das medidas lá, é para que a Covolan deixe o lugar. Vamos pensar nessa medida. Ativos industriais, eu tenho uma métrica para vocês entenderem mais ou menos o que eu penso. Lajes demoram entre 3 meses a 6 meses, em média, para ser realugado. 3 meses, lugares melhores. Diogo, pode alugar em um mês? É óbvio. Pode alugar em um mês, pode alugar em 2 anos. Mas, em média, numa condição normal, né, CNTP, condição normal de temperatura e pressão, é de 3 meses a 6 meses. Média, gente, média. Tem muito menos e tem muito mais. Então, em média, é mais ou menos isso que a gente acredita. Um log, porque log também é mais rápido, porque já tem um padrão ali. Então, o cara quer um modular, ele vai alugar um modular, ele vai diminuir, ele diminui a operação de um modular para outro. Então, tem essa questão. Os logs também são mais rápidos. Então, log a gente já vê de 6 meses até 9, 12 meses aí. Galpões industriais, e aí entra às vezes varejo também, a gente a métrica, por que acontece isso? Porque um varejo muda muito do outro. Então, quando é isso, você tem que fazer às vezes obra, tem que fazer isso tudo. E quando é esse caso, pode demorar até um ano. Pode demorar mais, estou falando de média, um ano e meio, a 2 anos. Inclusive, eu já tive ativo que eu vi na minha carteira ficar 2 anos. Eu comprei, inclusive, com vacância, foi a minha estratégia, mas eu fiquei 2 anos pro ativo fez. Só que como eu tinha comprado com muito desconto, foi uma das melhores coisas que aconteceu de estratégia minha. Mas demorou 2 anos. Então eu comprei um ativo vago para fazer isso. Diogo, só que assim, não, estratégia de ativo vago é mais complexa de se fazer, tá? Mas isso é outro assunto. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: é, o GRC ele tem um perfil grande nesse tipo de segmento e tem contratos que vão vencer em 3, 4 anos. Então, é essa estrutura que você tem que entender. É um ativo bom? O contrato atípico é forte, mas mesmo assim, com um contrato atípico forte, como é o caso da Covolan, ele está tendo problema. Tanto para o inquilino pagar, quanto, mesmo tendo aval, mesmo tendo um monte de coisa, está tendo problema de inquilino. Então, assim, isso significa para você não entrar ou para você entrar? Não, só significa que lembre-se que tem esse risco e tem esse problema. O que eu falo é, hoje em dia eu vejo muito mais problemas nessa situação. As lajes, eu quase não vejo problema. Por quê? Laje, o cara quer sair, é muito fácil dele sair, então ele sai rápido. Ao mesmo tempo, aluga mais rápido também. Então em termos você tem que botar isso na balança, entendeu? Então, por isso que eu acho que muita gente não entendeu essa visão de logístico e acha que o logístico é uma visão muito importante, tá? Então, basicamente, a visão sobre o GGRC é essa. Tem, acho que 2 lives aqui. Tem uma live, inclusive, que eu fiz com o pessoal lá no FIIs, acho que no final do ano passado. A gente fez uma live de sexta-feira lá no FIIs com o Diego. A gente sempre conversa com a gestão sobre o fundo, como é que ele está. A gente tem acompanhado essa situação da Covolan aí, é uma situação complexa, mas ao mesmo tempo. Porque assim, tudo que põe em risco o mercado é complicado. Então, assim, as decisões foram favoráveis, só que ainda não tem uma solução. Tem coisas que são assim, tá, gente? Então, ainda não tem uma solução em relação a essa questão. O BTAL, cara, já é um fundo que é da mesma turma ali da Funchal. Eu tenho alguns preconceitos. E não é que é ruim, mas eu tenho alguns preconceitos. A mesma coisa que eu tinha com o Quasaragro. Não que fosse ruim, isso não impede de investir, tá, gente? Mas é, quando você tem preconceito, você vai investir uma quantidade muito menor. Mas assim, qual que era a questão dele? Ele é ativo de logístico, voltado para o agro. Ele tem ali um terminal que a gente acha que é importante. Só que
Ele, para mim, ele tem um defeito, que é basicamente o seguinte: esse tipo de investimento são investimentos que têm capex muito alto. E eu ainda não sei como é que vai ser a construção do capex ao longo da vida do ativo. Por quê? Porque você precisa de fazer um capex. Mas vamos supor que você vai fazer um capex daqui a 4 anos. Como o capex não é fixo, vai depender da taxa, vai depender disso, como é que vai ser o reajuste de aluguel? Ou seja, às vezes você comprar um ativo com uma taxa de 7% e de repente num capex ali, sua taxa fica bem abaixo disso e o mercado voltar a subir ou isso. Então, para mim existe um risco inerente e uma necessidade, porque assim, uma coisa é, beleza, não pode fazer nada. Pode ser que você não precise fazer nada. Agora, essa necessidade de capex me incomoda. E aí me incomoda mais uma coisa, que é não ter upside. O que que eu sempre falei para os caras, eu já conversei, não conversei isso ao vivo, porque eu acho que eles acabaram nunca vindo no meu canal. Mas eu já conversei por telefone, e sempre minha questão foi o seguinte, cara, o que eu queria ver desse fundo era ter um percentual, ah, era ter um percentual de faturamento que viesse para mim, como é alguns de varejo. Por quê? Porque aí, se o faturamento aumentasse, ou seja, uma parte fixa e uma parte de faturamento. Se o faturamento aumentasse, justamente porque está tendo boom de commodity, eu ganho mais. Quando o faturamento cai, em alguns momentos, é natural que eu receber menos. Mas assim, eu sempre ficar com esse upside de faturamento faria mais sentido para mim. Como eu não tenho upside e eu tenho um risco muito alto, eu ainda tenho receio. Eu já entendi a tese, mas até eu ver como é que vai funcionar essa questão dos capex, é uma tese que eu ainda não comprei, vamos dizer assim, não comprei a ideia, eu ainda fico com receio. Inclusive, se você for olhar isso está muito bem descrito na visão do Quasar Agro, em outros fundos assim. Então, e tirando também que aí agora é um preconceito total, né? Tirando também que o BTG, depois da lambança com o Betra ali, não sei, deu uma se queimou bastante, então não sei, né? Diogo não tem nada a ver, né? Mais ou menos, é o mesmo time agro, né? O agro é o mesmo time, assim.